Fala, mestre! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e esse vídeo vai ser irado. Você vai estar vendo junto comigo os bastidores de uma vinícola, tudo que rola e uma das mais conhecidas aqui do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, que é a Casa Valduga. Vou colocar ali para você dar uma olhada aqui, ó. Vale dos Vinhedos, Casa Valduga. A gente vai estar indo lá. O meu amigo, colega, sommelier Lucas vai estar recebendo a gente lá, contando tudo que rola na vinícola, essa parte do mundo dos vinhos, assim, vai ser algo muito legal, tenho certeza que você vai pirar. Don't worry, Mom, 'cause I'm not afraid. I'm not afraid. Don't worry, Mom, 'cause I'm on my way. I'm on my way to the ocean. To the ocean. Wish I told you I loved you more. Bom dia! Olha ele aqui, ó! E aí, como é que tá? Obrigadão, viu, pela recepção. bem? Cara, pirei no lugar. Aqui já ambientando vocês, Tá. a gente tá aumentando um pouquinho a estrutura do enoturismo, até porque em alta temporada de inverno, alta temporada de verão e feriados, isso aqui é um formigueiro. Cheio de gente, é uma coisa mais linda. Hoje aqui na Valduga a gente fragmenta em dois setores. Então a parte de recebimento de uva e processamento, onde a gente, na época da safra, janeiro, fevereiro e março, processa milhões de quilos de uva. Então, para finalizar aquele produto, a gente traz para esse castelo e para as caves. Legal. Até porque barrica de carvalho, engarrafamento, envelhecimento de vinho, rotulagem, é tudo aqui. Então lá a gente faz a massa do bolo e aqui a gente faz o recheio e a cobertura. Vai finalizando o nosso vinho até ser comercializado. Legal. E ele falou também, pessoal, que aquela parte ali, ó, depois talvez a gente passe ali para poder mostrar vocês, mas aqui que foi aqui que tudo começou. Aqui que tudo começou, são as ruínas, que hoje é um espaço para eventos. Sim. Então tem muitos casamentos, aniversários, formaturas. Legal. E a gente não quer se desfazer dessa história, né? Então são muitas décadas trabalhando e construindo aos pouquinhos, né? Sim, então toda a estrutura foi construída realmente a longos anos. Então, a cada ano, progredindo um pouco mais. Show, legal. Olá, olá, bom dia, tudo bem? Oh, que lindo. E esse é o nosso play, a gente brinca bastante. Legal. E aqui a gente faz as degustações, experiências, algo um pouquinho mais dinâmico. Né? Então, a pessoa que vem nos visitar e não tem tanto tempo para fazer uma visita, quer só conhecer alguns produtos, pode fazer a degustação, uma coisa mais informal, Tá. bate-papo com os atendentes. Quem quer realizar a compra, tranquilo. Quem quer comprar e receber em casa também. Aqui, Matheus, é o nosso patrimônio líquido. Literalmente. Legal. Legal. Caralho. Galera, deixa eu ver se eu consigo dar só um zoom aqui pra vocês verem, ó. Isso tudo aqui, ó, é garrafa, tá? Aqui é a nossa cave de vinho tinto. Tá. Então, hoje o foco da Casa Valduga são os espumantes. É o que a gente mais produz, é a nossa vocação e a gente pretende aumentar isso. Mas não é por isso que a gente esqueceu de elaborar vinho tinto. Sim. Então, a maioria dos nossos vinhos jovens, da linha de entrada, eles não passam por aqui. Tá. A partir de uma linha que a gente chama de categoria terroir da Valduga, eles passam em torno de 1 ano e meio, 2 anos, até serem liberados para venda. Legal. E tem alguns produtos que passam vários anos, então tem vinhos de 20 anos. Que legal. Conosco, pra gente fazer um acompanhamento, porque se o vinho evolui ou não, eu preciso acompanhar. Então a cada 6 meses, 4 meses, a gente abre uma garrafa de vinho, degusta. Às vezes a gente se decepciona, o vinho que a gente esperava muito não entrega aquilo. E outras vezes a gente se surpreende, né? O vinho que acaba evoluindo, até porque o mercado de vinho brasileiro é muito jovem ainda. Cara, é uma coisa surreal. Ó, deixa eu ver se eu consigo só fechar para vocês verem. Cabernet Sauvignon, 17 mil, safra de 2015, tá? Olha que coisa magnífica. Todos os espumantes são safrados, tipo, é desse ano, terminou, e aí o ano que vem... A maioria é safrado, mas a nossa linha mais famosa se chama 130. E o 130 é feito aos moldes de champanhe. Então, ela é uma mistura, né, uma assemblagem de vários vinhos de safras distintas. Aqui, Matheus, olha só. Esse tratorzinho da foto
É aquele que tá passando aqui, não, né? Não, é esse aqui, ó. Ah, esse virou peça de museu. que legal. Então, ele é o nosso primeiro trator, ainda funciona. Que legal. E ele é muito cuidado porque hoje em dia, comprar qualquer maquinário, ainda que seja caro, tem as facilidades. Sim. Então, hoje os produtores conseguem chegar mais próximo da tecnologia. Há quase 50 anos atrás, Meu Deus. era muito difícil. Então, ou tu tinha muita grana para investir, ou tu tinha que dar como garantia as tuas propriedades. Entendi. Então, aqui houve o primeiro conflito de geração. Né? Então, a família, os novos filhos, os novos gestores trazendo a tecnologia, né? O preparo no campo, contra as pessoas que não queriam que o vinho não evoluísse, mas que tinham receio que desse errado. Sim. Então, foi um conflito, mas deu certo. Que então, bom. Hoje a gente acha que tecnologia é a principal aliada na elaboração do vinho. Sim. Então, isso em qualquer país do mundo. Então, hoje, tecnologia amiga do vinho. Show. Tá bem? Show. E aqui é o quadro da família Valduga, em 1990. Então, o Luiz e a Maria são os fundadores, que já são falecidos. Então, quem coordena a vinícola hoje são 3 filhos do Luiz e da Maria. Legal. O João, que é o nosso enólogo-chefe, ele foi pesquisador da Embrapa durante bastante tempo. Aqui é o Juarez, que é o presidente do grupo, é a cabeça pensante, é um cara muito empreendedor. E o Erielso, que faz toda a parte produtiva, manutenção de máquinas, acompanhamento do engarrafamento. Legal. Ele é o nosso braço, literalmente, né? Ele está sempre na operação. Então, cada um cuida de um setor. Show. Esposas. A única esposa que trabalha no grupo é a dona Beth. Ela faz toda a parte de gestão das pousadas, do enoturismo. Legal. Junto com a filha dela, Ana Paula. Já são adultos. Que essa bebê. Essa daqui. E a Ana também cuida da parte de eventos, porque na vinícola, hoje, como muitas pessoas procuram para fazer algum evento específico, a gente tem uma demanda grande. A Luísa trabalha com marketing e também auxilia na exportação. Hoje ela mora em Londres e ela nos representa lá como embaixadora da marca. Legal. Até porque a gente exporta para 21 países, só que a Inglaterra é o nosso principal mercado. Então a Luísa trabalha nessa área. Legal. O Jones cuida de 2 marcas do grupo, a nossa importadora, chamada Domino. A Casa Valduga é a empresa mãe. Sim. Mas são 6 empresas, né? E ele também cuida da marca Ponto Nero. Legal. Que são de espumantes. O Eduardo cuida de 2 marcas também. A Vinotage, que é a empresa de cosméticos do grupo. A gente faz cosméticos com semente de uva, extrato do vinho. Que legal. E também a Casa Madeira, que é a Delicatessen. Sucos, geleias, chás. Show. E ele é o nosso, hoje, diretor de marketing. Então, desses 4, todos atuam. E nessa foto ainda não tinham nascido os caçulas. Então, a Bruna trabalha tanto no enoturismo, quanto no jurídico. Legal. Ela é advogada. E o caçula da família é o Pedro, que trabalha com elaboração de vinho. Então, todo mundo Todo trabalha. mundo. Isso evita muito conflito, porque cada um foi para a área que gosta mais. Show. E que se preparou para assumir isso. Então, hoje não é todo só mundo porque é da trabalha família, é porque realmente buscou qualificação para estar ali. Com certeza. E esse é um grande, digamos, acho que de todo empresário, né? Um grande medo que não vá para frente. Então, hoje toda a parte de sucessão é muito bem trabalhada na vinícola, para que essa história não se perca, ela continue evoluindo, continue crescendo nas próximas gerações. I was lost before, showed affection to only go while the sunset made me cold. Swear I won't play no more. Doesn't matter if we're rich or poor. Found out that we don't live to die, even though there is no reason why. Don't worry, mom, 'cause I'm not afraid. I'm not afraid. Aí, nos passeios tradicionais, no tour padrão, a gente faz algumas paradas ao longo da vinícola. Tá. Então, ao invés de fazer uma degustação... É bom até você falar isso. Na verdade, eu peguei ele aqui do horário de trabalho dele. Falei, Lucas, vem aqui, me fala um pouquinho, conta um pouquinho, anda com um pouquinho comigo na vinícola. Pra não ficar, tipo assim, pra poder trazer uma coisa mais intimista. Pra você que tá vendo esse vídeo agora, é assim... A visitação é algo gigante, tem um tratorzinho que a galera anda no trator e tudo. E a gente está tentando resumir também, porque não dá para colocar isso num vídeo, para o vídeo não ficar de 2 horas aqui. Várias experiências, né? Sim. Então, nesse tipo de degustação mais dinâmica, que dura em torno de 1h15, 1h30, a gente propõe um bate-papo sobre vinho e que as pessoas degustem vinho sem estar muito engessadas. Ou seja, não é numa sala, sentado, com melhor taça, com vários acompanhamentos. É um bate-papo com um guia para desmistificar o mundo do vinho. Legal. Agora, se a pessoa quer uma experiência, olha, eu quero entender sobre o mundo do vinho, eu quero entender sobre harmonização, degustação, elaboração, existem experiências específicas também. Show de bola. Então, são várias experiências distintas aqui. Legal. Aí o pessoal tá ali, ó, só participando da degustação. Bem legal. E o legal é que a gente guarda as garrafas sem rótulo.
Eu vi. A poeira, ela estraga muito o rótulo. E simplesmente rótulo feio não vende vinho. Sim. Então a gente só rotula antes de comercializar o produto. Legal. E aí existe um mapa da cave. E a cave tem essas micro adegas, né? Então aqui a gente vai separando por lotes. Então tem uma pessoa responsável por toda a logística aqui dentro. Tá um cheirinho aqui, se vocês estivessem aqui, vocês iam sentir. Adivinha o que tem aqui dentro? Não tenho noção. Brandy. Brandy conhecido como conhaque. Sim. Só que a gente não chama de conhaque porque conhaque é uma região francesa e tem uma denominação de origem. Pena que no vídeo não dá pra sentir. Não dá. Nossa! A gente tem 3 tipos de brandy, o que passa 10, 15 e 20 anos no carvalho. Legal. Então, barricas novas a gente deixa pro vinho, no máximo 4 usos. Barrica nova a gente chama de carro 0 km. É o nosso vinho top de linha, o grande reserva, até porque barrica é caro. E eu não vou comercializar esse vinho com custo tão acessível, porque incrementa a produção dele. Só que a barrica, ao passar do tempo, ela não agrega tantas coisas pro vinho. Sim. Então a gente já designa ela ou para vinhos licorosos, vinho estilo do Porto, colheita tardia, e para os brandies e grappa. Grappa ou graspa é um destilado de bagaço de uva. Sim. Brandy é um destilado de vinho, obrigatoriamente amadurecido em barricas. Ah, que top! Deixa eu ver se eu filmo tudo aqui para vocês verem. Ó, o pessoal trabalhando ali, ó, mão na massa. Na Alemanha, olha só. Aqui, ó. Exportação Alemanha. Isso, a Alemanha é o terceiro país que mais consome vinho da Casa Valduga. Primeiro Inglaterra, segundo Estados Unidos, depois Alemanha. Sempre que a gente recebe alguém aqui, ou quando a gente faz uma degustação, visita um restaurante, visita uma adega, a gente fala desses pequenos detalhes, mostra vídeo, mostra imagem, porque humaniza o vinho, né? Claro. Então as pessoas entendem que, poxa vida, para o vinho chegar até a minha mesa, quantas mãos, né? Passou. Ele já passou. Então é um trabalho bem artesanal. Aqui é o nosso setor de engarrafamento. Hoje a nossa capacidade de engarrafar é muito maior do que a gente produz. Então às vezes ele fica parado, ou a gente vai terceirizando para vinícolas menores, para tentar amortizar esse investimento, porque todo o maquinário é importado. Como o Brasil ainda elabora pouco vinho, a gente importa a maior parte da tecnologia. Então é um investimento astronômico. Sim. Mas isso reflete na qualidade a longo prazo, né? Sim. Com certeza esse investimento vai se pagando. Uma linha gigante, vai ser Sim. Hoje, por exemplo, espumante, que é o nosso carro-chefe, em 1 hora a gente consegue finalizar entre 2.500 a 2.700 garrafas. Caralho. Então, só pelo método tradicional, que as pessoas conhecem como champenoise. Sim. Então, essa bateria de máquinas é só para espumante. Tá. E é muito legal ver funcionando, porque a gente fica tipo criança em fábrica de chocolate, hipnotizado. Ali do ladinho tem o espumante feito em homenagem à matriarca. Nós fazemos o vinho para um pai, o Luiz Valduga, que é um vinho tinto, e o espumante para a matriarca. Até porque a Maria Valduga foi a grande incentivadora para a gente apostar no espumante. Geralmente mãe tem razão, né? Sim. E os filhos e o marido acreditavam que talvez o vinho tinto fosse a vocação da região. Tá. E a Maria fez com que o espumante se tornasse algo real. Então, ela não é mais viva, mas esse espumante, ele é o nosso espumante vintage. Então, ele só é feito em safras especiais. Não é todo ano que eu tenho uma uva padrão Maria. Sim. Então, ele é o que a gente tem de melhor na produção de uva. A gente brinca que a uva parece plástico quando chega na vinícola. É linda. Não tem como selecionar. A uva é perfeita para fazer Maria Valduga. Show. Só a garrafa já é imponente. É imponente, bonita, né? Linda. E aí todo o rótulo é finalizado manualmente também. Agora vale a pena fazer um antes e depois, por quê? Coloca a câmera, olha à tua direita e depois olha à esquerda. Olha a diferença que dá. Direita. Quanto, cara? Essa daqui, Matheus, é a maior cave de espumante da América Latina. Então, hoje em estoque nós temos em média 2 milhões. Cara, não sei se o vídeo vai pegar, mas é muito grande. E o mais legal é que sempre que a garrafa a gente coloca no cavalete, que se chama pupitre, é porque já está finalizando. Né? Então a gente faz o processo de remoagem. Essa é uma cave vazia, onde a gente deixa os espumantes de 1 a 5 anos, depende do produto. Quando ela fica cheia,
A pilha de garrafas começa lá na parede e termina pertinho da gente. Então, aqui, ó, vamos só é um mar de Só espumantes. pra gente poder mostrar aqui, ó. Aqui é um pouquinho pra você entender, ó. Olha onde é que tá a parede lá. A parede tá lá atrás. Olha onde é que tá a pilha aqui. Lembrando que não tem nenhum vão. Aqui, é aqui, espumante 100%. Aham. Então, é tudo feito com muito carinho, até porque, como a garrafa de espumante tem pressão, corre o risco de explosão, olha só. Aham. Aqui, ó. É Não que sei tá se meio vai dar pra escuro. ver. Deixa eu colocar uma luz pra vocês verem direitinho. Legal. Aqui, ó, um que estourou. Pode acontecer da garrafa estourar. Então, quem trabalha manuseando as garrafas tem que estar sempre com o EPI. Sim. Né? Equipamento de proteção individual, para não ter nenhum E perigo. elas saem daqui, e aí elas vêm aqui no... Vem para cá. Porque naquela pilha eu tenho o processo de maturação, de autólise, onde a levedura, Sim. o fungo fica se decompondo ali dentro. Termina esse processo, eu tenho que tirar a levedura. Sim. Então eu faço uma decantação, Tá. e essa decantação ela é forçada pela remoagem, que é aquele giro na garrafa. E a levedura vai pro bico, congela e tira a levedura. E outra, esse giro, tá, galera? Só pra poder deixar aqui ressaltar. O Lucas fala assim com a simplicidade, tipo assim, é porque é um processo que aparentemente é tão simples, mas assim, é girando manualmente as garrafas. Olha quantas garrafas tem. Você viu tanto que tinha lá dentro e olha o quanto tem aqui fora e são manualmente giradas. E só no corredor tem em torno de 10 mil garrafas. Então lembrando, hoje a gente tem 2 milhões em estoque, mas não são as 2 milhões que são giradas manualmente todos os dias. Sim. É em torno de 10 a 20 mil por dia. Imagine aí. O que não é pouco também. Não, muita. E até existe maquinário para fazer isso. Só que faz perder o charme, faz perder um pouco da identidade do processo. Então, hoje o nosso foco é manter esse corredor, que hoje é a cara da Casa Valduga. Aqui tem uma amostra que dá para ver bem direitinho a levedura. E ver que dá pra, tipo, tá mais de um lado só também, né? Exato, porque a garrafa fica deitada, ela fica assim, ó. Exato. Durante 3, 4 anos ela tava assim. Quando eu coloco de cabeça para baixo, ela não desce. Então, quando eu faço giros na garrafa, Ela começa a descer. ela vai decantando. Legal. Então, a remoagem nada mais é do que uma decantação. Então, ela já realizou o tempo de maturação e a gente traz aqui para o cavalete, para fazer a remoagem. Legal. Então, é um trabalho bem minucioso, né? Sim. Então, imagina desmanchar toda essa pilha. Imagine. Vai alguns dias de trabalho, né? Tá até a parede lá. Pois é, então aqui a gente vai finalizando e aí depois sim, substitui aquela tampa pela rolha e aí comercializa o produto. Show. E lembrando que todos os espumantes aqui a gente chama de Nature. Então a gente brinca que aqui todo mundo está estudando para ser médico. Sim. Ele só é médico de fato se eu coloco o diploma na tua mão. Sim. E o diploma do espumante é o licor. Então ele só é um brute quando eu coloco o licorzinho ali Tem dentro. até legal falar também dos teores. Sim, cada país tem uma legislação específica para a concentração de açúcar. No Brasil, até 3 gramas por litro é considerado Nature. É o mesmo teor de açúcar que qualquer vinho tinto seco tem. Tá? Agora, Extra Brut tem de 3,1 a 8 gramas. É uma pitadinha de açúcar, quase nada. O Brut, de 8,1 a 15. O Sec, que é pouco falado, mas existe, é 15,1 a 20. E de 20 a 60, aí temos o Demi-Sec. Tá. Legal. Isso aí. E o moscatel é aquele que fica... A partir de 60 gramas seria o doce. Só que o moscatel eu não preciso adicionar o licor no final. Porque o moscatel é um espumante não fermentado completamente. Então o açúcar residual do moscatel é natural. Legal. Porque eu não finalizei todo aquele açúcar, né? Porque a levedura não consumiu. Showed affection to only gold, while the sunset made me cold. Swear I won't complain no more. Doesn't matter if we're rich or poor. Found out that we don't live to die, even though there is no reason why. Don't worry, Mom, 'cause I'm not afraid. I'm not afraid. Don't worry, Mom, 'cause I'm on my way. I'm on my way to the ocean. Então vamos lá, né? A gente passou por um tour aqui na Casa Valduga, deu a perceber que é uma coisa magnífica. Eu acredito assim, quem ainda não veio aqui no Vale dos Vinhedos, quem ainda não veio na Casa Valduga, precisa realmente vir. E o Lucas, a gente é colega do curso sommelier, um cara muito gente boa. Quando eu falei com ele da ideia do vídeo, falei, cara, preciso fazer um vídeo falando um pouco mais de vinho brasileiro, falando um pouco mais dessa história do vinho brasileiro, do Vale dos Vinhedos. Ele falou, não, topo.
pedir um tempinho na agenda dele, né? Porque ele é embaixador da Casa Valduga, então ele divulga a Casa Valduga no Brasil. Quem sabe daqui a pouco em alguns países do mundo aí, rodando aí, né? Céu é o limite, né, Matheus? Claro. Então, Lucas, antes de pra poder a gente entrar nesse contexto do vinho em si, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história no vinho, tá? Conta um pouquinho, traz um resgate aí pra galera poder te conhecer um pouquinho mais. Boa, Matheus. Então, embora eu tenha essa cara um pouco sofrida, né? Um pouquinho mais velho, eu ainda sou bastante novo. Mas não, eu comecei... não fala isso não fala isso. Eu comecei com vinho por... Acredito que destino, minha família não é a consumidora, não é produtora de uva, né? Sim. E quando eu comecei a estudar vinho, eu tinha 16 anos, só estudava, não consumia. Sim. Então eu estava procurando uma profissão diferente, porque eu realmente não sabia o que eu queria fazer, minha família não tinha muitas condições para me manter fora de casa. Tá. E no mesmo ano, inaugurou a primeira turma da universidade que é vizinha da minha casa. Então, vizinha 5 minutos a pé. Turma de? Enologia. Show de bola. Bacharelado em Enologia. E eu achei algo diferente, o mercado que as pessoas dizendo que estava em ascensão. Sim. E eu digo, vou fazer. Legal. Vou arriscar, deve ser algo divertido. E o vinho ou é 8 ou 80, né? Sim. Ou é isso. muito apaixonado, ou a Verdade. gente não gosta. Então, eu acredito que as pessoas... Não existem pessoas que não gostem de vinho, existem as pessoas que não conhecem. Exatamente. Mas tem pessoas que dizem que não gostam. Então, eu comecei a estudar vinho, né? E comecei a me apaixonar por esse mundo. Comecei a degustar, viajar, conhecer o mundo do vinho. Até porque quando a gente fala de vinho, a gente fala de gastronomia, história, geografia. Sim. É cultura pura, Sim. né? Fazer amigos. Com certeza. Tá tudo ligado no mundo do Então, vinho. ninguém faz amigo bebendo leite, é o É ditado, claro. né? Vinho a gente sempre faz. Sim. E quando eu estava finalizando o curso, eu já tinha 20 anos, eu escolhi a Casa Valduga para fazer meu estágio de conclusão do curso, porque é uma vinícola conhecida, eu ainda não tinha experiência profissional e eu vim trabalhar na elaboração de vinho. Então, fiz a safra, fui efetivado e continuei trabalhando por quase um ano na elaboração de vinho. Legal. Então, com um pezinho no laboratório, cantina, que é o local que a gente fala que recebe a uva e elabora o vinho. Só que eu falo pra caramba, né? Então, bom geminiano. E aí eu fui chamado para integrar a equipe do Enoturismo. Legal. Então, recebendo as pessoas, fazendo visitas, guiadas, é uma coisa que eu adoro. Adoro me relacionar com pessoas, falar sobre vinho. É algo muito legal para mim. Sim. E nesse tempo eu fiquei um pouco entediado, assim, o que eu vou fazer para frente, né? Eu não estou estudando, eu preciso me especializar. Aí eu fiz um MBA em Administração e Marketing e todo o meu estudo foi voltado ao mundo do vinho. Legal. Então, quando eu finalizei o MBA, eu fui chamado para compor a equipe de marketing da vinícola. Legal. Então, dentro da Valduga, quebra galho. Então, conheço de tudo um pouco, participei de vários setores e isso é muito legal. Então, figuração. Então, dentro de todos os setores, a gente percebe que todos têm importância. E quando a gente vai migrando entre eles, a gente percebe que só um não é mais importante do que o outro. Legal. Que o conjunto da obra, que o vinho, de fato, ele é várias mãos envolvidas, né? Show, show. Assim, no vídeo aí vocês viram que a gente tentou trazer um pouco da história da Casa Valduga. É muita coisa para se passar num curto período de tempo. Mas teve uma coisa até que a gente estava conversando lá embaixo. Ele falou assim, cara, eu participei de várias etapas. Meio que fui um Severino aqui, quebrando um galho aqui, fazendo uma coisa ali, outra aqui. E ele falou de uma coisa que eu achei bem legal, que é aquela parte da cultura. Eu falei, Lucas, pô, isso é legal colocar no vídeo. Então, fala um pouco dessa construção da cultura da pessoa que está entrando aqui na Casa Valduga para trabalhar aqui. Matheus, hoje o maior desafio que a gente tem aqui dentro é essa questão do hábito, da cultura das pessoas consumirem vinho. Legal. O brasileiro, embora seja um povo lindo e curioso, o brasileiro é legal porque ele gosta de conhecer coisas novas, né? Mas ele tem um certo bloqueio com o vinho porque ele acha que vinho é algo muito engessado. Sim. Algo muito pomposo. Sim. Eu preciso, para consumir vinho, ou ter muita grana para investir, ou conhecer muito. Ou tem que ter uma cerimônia por trás daquilo. Cara, então depende do momento. Hoje a gente tá com a melhor taça degustando um grande vinho. Sim. Agora, se eu vou na beira da praia e eu quero levar meu espumante geladinho, eu não preciso levar uma taça de cristal. Sim, né? claro. Então, desmistificar e educar. Legal. Porque o mundo do vinho, embora seja algo muito legal, muito divertido, existem pequenos processos na elaboração que as pessoas têm dúvidas. Sim. Então, hoje a gente trabalha muito com a educação do nosso cliente. Legal. Então, a gente não quer só vender vinho. Show. A gente quer que as pessoas tenham experiências com o vinho e elas entendam o vinho de uma maneira didática, de uma maneira fácil. Descomplicada. Legal, essa Então... palavra, descomplicada.
o que você falou é uma coisa que eu sinto muito. Até que eu tava comentando contigo, a gente tava nos bastidores aqui conversando, e eu falei, cara, eu vejo que eu frequento muito restaurante e ainda vejo muito pouco vinhos brasileiros nas cartas dos restaurantes. É uma coisa que isso me incomoda muito. Eu sempre questiono, procuro saber, tem algum maître, tem algum sommelier. Cara, por que não tem vinho brasileiro? Por conta da... Muitas vezes não é nem tanto por conta de que é difícil, por conta de imposto. Eu sei que tem também, mas eu acredito que muitas vezes é um bloqueio mesmo da própria construção da carta em relação a não dar valor para o vinho brasileiro. Eu queria até que você falasse um pouquinho desse desafio que a Casa Valduga também está trilhando aí, batendo de frente, levando essa mudança, né, que precisa do mercado. Vinho e gastronomia é algo que está interligado, né, e a gente não consegue separar. Tá. Só que existe esse certo receio, principalmente de alguns empreendedores no ramo de alimentos, a apostar no vinho nacional. Sim. A maior desculpa que eles dão é que as pessoas não pedem, que elas não têm um certo apelo, Sim. que elas não gostam. E tem gente que fala que o vinho brasileiro não tem uma qualidade, não é competitivo. Pura mentira, tá? Pura mentira. Eu acredito que quem não é visto não é lembrado. Sim. Então, se a gente quer vestir a camisa do vinho e quer fazer com o nosso empreendimento venda vinho e o vinho seja algo que agregue uma experiência, eu tenho que treinar minha equipe, vestir a camisa e, sinceramente, é no mínimo feio um restaurante que está no Brasil não ter pelo menos um mix legal de produtos. Uma construção, né? Fazer uma construção ali. E vestir essa camisa. Então, hoje, o nosso principal embaixador mesmo é o garçom, é o sommelier, é o maître que está oferecendo a experiência. Exatamente. Então, mostrando que vinho é legal, que vinho é divertido e que o vinho faz com que a comida cresça. E a comida também faz com que o vinho cresça. Claro. Né? É um conjunto, né? É um casamento muito conjunto da obra. Então, isso é o que a gente mais bate, né? Que as pessoas precisam vestir essa camisa, mostrar que vinho é bom e desafiar o consumidor. Hoje a gente gosta muito desses desafios com o nosso cliente, porque as pessoas não consomem o vinho com certo hábito e quando consomem, às vezes não é da maneira mais adequada. Sim. Então, lembrando, tem um momento que a gente vai harmonizar no restaurante, Isso. que eu posso solicitar para o garçom, para o sommelier, para o maître, uma sugestão. Sim. Nunca é obrigação, é uma sugestão. Sim. E tem um momento mais descomplicado. Então, hoje o brasileiro no consumo de vinho, ele tem o hábito mais de consumir vinhos em pureza, para bebericar. Né? Eles não têm o hábito de consumir o vinho tanto com o alimento. Então, essa é uma cultura que a gente está trazendo, as pessoas consumirem vinho com alimento como uma filosofia de vida. Legal. E na verdade, assim, ó, eu falei até no início, eu falei, é mentira, porque isso que você falou, a gente já passou por isso. A gente está no processo agora de formação do curso de sommelier profissional e um desses nossos encontros, a gente estava tomando um vinho muito conhecido, que eu não vou falar a marca aqui, da Argentina, e a gente estava tomando esse vinho e tal, e estavam vários estudantes de vinho, né, enólogos e tudo mais, o Lucas é enólogo, e tinha uma galera lá, e aí um colega foi, pegou as cegas e colocou um vinho no meio, e aí serviu várias taças e falou, que vinho é esse? Aí um dava lá, olhava, eu acho que é da Argentina, um falava era uma marca, outro falava outro. No todo mundo errou, porque era um vinho aqui da Serra Gaúcha, de uma vinícola de uma das nossas colegas. Então, assim, eu falo que é mentira porque eu já vi isso acontecer. Muitas vezes a gente olha o rótulo, a gente acredita num rótulo, e a gente compra aquilo como verdade, e aquele rótulo é o rótulo que, por conta dele, eu sei que o vinho é bom. E às vezes não me permito, eu não me abro para conhecer mais. Verdade. Né? Matheus, o ser humano é muito visual. Sim. Então, se a gente vai num restaurante, por exemplo, cara, o local e a apresentação do prato são a minha primeira impressão. Né? Fora o atendimento, que é primordial, Claro, tem que ser. claro. A simpatia não é educação, a gente tem que ser simpático, tem que trazer as pessoas para dentro do nosso estabelecimento. Mas as pessoas ainda acabam tendo esse conflito, né, de achar que vinho, sempre que tudo que é de fora é melhor. Isso. Né? Então a gente chama de síndrome do vira-lata. Uhum. Ou também, às vezes, achar que porque é feito de tal uva, ou o vinho é mais premiado, ou ele é mais caro, que ele é sempre melhor. Uhum. E falta um pouco da gente se apropriar do nosso paladar, entender o vinho que a gente gosta e dizer, esse é o vinho que eu visto a camisa e eu consumo. Show. E tá preparado para mudar também. O vinho que eu comecei a consumir lá no início, quando eu comecei a estudar vinho, ele é totalmente diferente do vinho que eu gosto e bebo hoje. O vinho que eu levo para minha casa. Show. Que nem a comida. Uhum. Então as pessoas têm que estar com a cabeça aberta para se desafiarem, para degustarem, para experimentarem. Eu acho que a gente muda, o tempo passa e as coisas vão mudando. É normal que a gente mude. Se você tá parado no mesmo lugar, é isso aí, que bom. Se você tá parado no mesmo lugar, cara, você tá parado e as coisas estão evoluindo. Você tem que acompanhar uma certa mudança. Não tô dizendo que você tem que mudar caráter, personalidade, mas você se abrir a conhecer. E tem uma coisa também que é muito importante que a gente precisa ressaltar aqui.
Quanto mais brasileiro se propor a abrir o seu coração, a querer buscar conhecer mais do vinho em si, mais vai ser fácil transportar um vinho entre estados, mais vai ser fácil as vinícolas conseguir vender, mais vai ser fácil o vinho se tornar mais acessível. Quanto mais a gente bloqueia, mais a gente trava, mais fica difícil para todo mundo. Não é só a vinícola trabalhar, é o todo trabalhar. Matheus, é uma reação em cadeia. Ninguém vem aqui no Vale dos Vinhedos, que é lindo pra caramba, né? Sim. Pra visitar só a Casa Valduga. Sim. Eles vêm pra visitar várias outras vinícolas, Claro. restaurantes, pousadas. Isso. E a gente sabe que sozinho não dá pra fazer muita coisa. Então a gente sempre tem muita união no setor. Legal. Embora, claro, existam as rixas, né? O mercado acaba sendo muito competitivo no vinho. Sim. E hoje, como no grupo Família Valduga a gente tem até importadora de vinhos, Legal. a gente percebe que às vezes o vinho importado ele também não é inimigo. Aham. Ele acaba abrindo portas Pra para as pessoas entrarem no mundo do vinho, perderem Show. aquele medo. E aos pouquinhos elas vão se convencendo que o vinho nacional pode ser tão bom quanto e às vezes melhor. Legal, legal. Ó, e assim, a gente falou muito de desafio, né? Que a gente sabe que eu queria trazer logo de cara essa parte de desafios e tudo da cultura do vinho. Agora eu queria falar um pouquinho das vitórias. O que você enxerga de vitória que o mercado teve, esse mundo do vinho no Brasil, a enologia, o enoturismo? Fala um pouquinho do que você acreditou de que, sim, que poderia ser, a gente poderia ressaltar que muitas vezes quem está ali agora vendo esse vídeo não consegue enxergar ainda isso. A nossa principal vitória hoje, eu acho que... Acho não, eu tenho a certeza, né? Que é fazer com que as pessoas venham aqui Legal. e elas saiam 100% satisfeitas. Show. A gente tenta tratar como se estivéssemos recebendo um familiar dentro da nossa casa. Sim. E para que Eu as senti pessoas muito isso aqui em todas as vinícolas que eu fui. Só ressaltando, senti muito isso. perder o medo do vinho. E eu acho que talvez a principal vitória do mundo do vinho é já ter achado a vocação que o Brasil tem. Sim. Eu visto a camisa do espumante brasileiro, embora a gente esteja tomando hoje um tinto, Sim. que eu adoro vinho tinto, Sim. acho que várias vinícolas têm essa vocação. E tá um pouquinho friozinho hoje também. Tá tudo, gostoso, né? Casa. outono na Serra Gaúcha, né? Mas de uma maneira geral, o Brasil é gigante. Sim. O Brasil tem vinho, produção de vinho da fronteira com o Uruguai ao Nordeste. Sim. Eu acho que um dos produtos que o brasileiro produz bem, elabora com qualidade, é o espumante. E isso já está sendo reconhecido lá fora e o brasileiro também está vestindo essa camisa. Legal. E eu acho legal a gente ter achado essa vocação porque é a cara do brasileiro. Sim. O brasileiro é um povo feliz, com um sorriso no rosto, que gosta de provar, de bater papo, de trazer as pessoas para perto. Sim. E o espumante nos convida a isso, né? Sim. Então, claro que em momentos especiais, harmonizações, jantares, eu vou consumir meu vinho tinto. Então eu sempre falo que tem o vinho da beira da praia e o vinho da beira da lareira. Com certeza. São coisas diferentes, né? E tem as nossas preferências. Mas o legal é, a gente achou a nossa vocação, Eu acho né? que Falando isso como é, setor. Isso é importante. A gente fala da Argentina, a gente lembra lá do Malbec, a gente fala do Uruguai, lembra do Taná. Tem que trazer alguma coisa para o Brasil, tem que trazer uma identidade mais forte, né? E não só pela caixa da uva, mas como você falou, pela linha, né? Pela linha do vinho. O espumante vem crescendo cada vez mais e, enfim, eu acho que é bem legal. Eu acho que isso é o que a gente está trazendo mais para perto. As pessoas entenderem que vinho é simples, é descomplicado, é divertido e trazer essa experiência, porque quando as pessoas vêm aqui, a gente recebe por ano 150 mil pessoas. Imagine aí, imagine. É muita gente, né? E a gente percebe que as pessoas elas viram fãs da marca. Sim. Elas têm um contato muito direto. Hoje, a Valduga é a vinícola mais lembrada nas redes sociais. E a gente tem um contato muito íntimo com o nosso cliente. E a gente tenta realmente educá-lo Legal. de uma maneira didática para que ele tome as próprias decisões. Então a gente não está dizendo que o nosso vinho é melhor. A gente está dando opções para que ele escolha, prove e a taça diz a verdade. Sim, né? claro. Quando a gente coloca o vinho na taça, a gente percebe, é bom ou não é. Isso aí, show de bola, show de bola. E pra fechar, né, pra gente poder fechar esse vídeo, não ficar um vídeo muito extenso, apesar do conteúdo ter sido incrível, né, e eu trouxe várias coisas nesse vídeo que eu falei, eu vou fazer meio que um tour mesmo, pra poder a pessoa se sentir mais dentro desse projeto, né, da Casa Valduga, enfim, e só tá começando, a gente sabe que tem várias coisas bem legais vindo por aí. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa visão do futuro, pro Vale dos Vinhedos, pro vinho brasileiro e também pra Casa Valduga. Às vezes a pessoa tá vendo esse vídeo, já gostou, quer entender um pouquinho mais, pode fazer um jabá também, que tá legal, porque assim, não é, eu sou muito preocupado em trazer conteúdos aqui pro canal, sincero, de verdade. E assim, eu acredito muito na marca, acredito muito no projeto que vocês construíram aqui, estão construindo. Então fala um pouquinho dessa visão de futuro, que você no mercado como um todo e também um pouquinho da Casa Valduga. Hoje existe uma palavra
que dita em todos os corredores, todas as caves, né, da Valduga, até os vinhedos, é experiência. Legal. Então a gente tenta fazer com que a experiência, não literalmente a pessoa tem que vir aqui para conseguir uma experiência legal e marcante. Show. A gente tem ido até elas. Então a gente tem proposto para que elas consumam vinho de uma maneira consciente, entendam que o vinho até chegar na mesa delas passou por várias mãos. Sim. Então fazendo com que as pessoas percam medo, se desafiem e degustem. Legal. Então, abram a cabeça sempre de uma maneira muito informal. Então, um bate-papo como grandes amigos. Show. Então, eu acho que a nossa visão de futuro é proporcionar cada vez mais experiência. Legal. Experiência sensorial. Hoje, até na construção dos rótulos aqui da casa, a gente quer que o produto simbolize alguma meta, alguma história, alguma raiz que remeta aos nossos antepassados. Sim. E que a gente nunca confunda. Isso é algo que a gente tem muito nítido aqui. Tradição com ultrapassado. Sim. Isso é uma coisa que as pessoas têm um certo conflito para entender. Sim. Eu posso ter tradição Com certeza. e ser contemporâneo, ter Com tecnologia. certeza. Eu acho até que o segredo é tradição e inovação juntos. O que eu sou bom? O que me fez chegar onde eu tô hoje? Tem valores, tem princípios, tem uma construção de história. A Casa Valduga é muito forte nessa parte da história do vinho. Então, isso foi o que me trouxe aqui. Eu não posso esquecer disso. Não posso pegar essa página, rasgar, jogar fora e vou construir uma nova. Não, peraí, isso aqui foi o que me trouxe. Então, aqui é a base pra gente começar a criar outras coisas. E só assim, pra quem tá vendo esse vídeo que ainda não conhece a Casa Valduga, como é que faz? Onde eu encontro mais sobre a Casa Valduga. Fala um pouquinho também que é legal. E também onde eu encontro o perfil do Lucas. Também que às vezes cara, eu quero conhecer um pouco mais. O Lucas tem muito conhecimento, uma bagagem enorme aí. E é legal fazer também. Galera, então, é só jogar no site de buscas Casa Valduga, que o nosso site está à disposição para vocês navegarem. Tem muita história, muitos produtos diferentes, né? E junto nesse site vocês encontram também o nosso blog. Então, no blog da família Valduga, a gente fala de mistérios do vinho, da gastronomia, história, curiosidades, também um pouco de cerveja. Show de bola. Né? Então, isso é uma pauta muito legal também, porque as pessoas não têm medo de abrir garrafa de cerveja, mas vinho elas têm um certo bloqueio. Então, a gente tem aprendido com o mundo cervejeiro, porque nós temos uma cervejaria no grupo. Legal. E também tem tentado trazer para nossa cervejaria algo um pouco mais gastronômico, mais longevo, mais complexo. Show. Então, nos acompanhem nas redes sociais, curtam lá. É Casa Valduga Então, também nas redes sociais? Casa Valduga, Legal. isso aí. Legal. E o Lucas? Lucas.m.simões, que é o meu perfil no Insta. Legal, legal. Galera, ó, você que tá vendo esse vídeo agora, não tenho nem palavras para dizer assim, o quanto fiquei feliz em fazer esse vídeo. Para mim foi um vídeo, assim, de coração, que eu queria fazer já tem tempo. Eu falei, eu preciso trazer um pouco mais, quebrar um pouquinho dessa barreira, do bloqueio que existe em relação ao vinho brasileiro. A gente tem que falar muito mais coisa, né? Tem muito mais coisa para se falar. Mas eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou realmente do vídeo, compartilha esse vídeo, dá um joinha e compartilha. Leva a informação para frente, né? Faça com que mais pessoas venham conhecer o Vale dos Vinhedos, conhecer um pouco mais das vinícolas daqui, porque isso aqui é Brasil, tá? Pode não parecer, mas é Brasil. E às vezes a gente pensa muito distante em relação a isso. Matheus, bebe teu vinho, então toma um gole de vinho durante a degustação. O meu tá acabando. E aí? Então é isso, valeu. Grande abraço e até mais. Tchim, tchim. Saúde. Valeu. to the ocean.